Felipe Veloso está com a gente para falar também da recuperação, do que é possível recuperar depois dos estragos provocados pela chuva, né, Luiz? Bom dia. Muito bom dia para você, Agostinho, para todo mundo acompanhando a Rádio Bandeirantes nesta terça-feira aí. Olha, antes de falar de reconstrução, Agostinho, infelizmente, a gente tem a atualização do número de mortos, meu caro. Infelizmente, o número de mortes provocadas pelas chuvas que atingem a Bahia desde o finalzinho aí do mês de novembro. Esse número chegou hoje a 11 pessoas mortas por causa dessas, a gente pode chamar assim, dessas enxurradas que têm acontecido aí nas regiões da Chapada Diamantina, sul e sudoeste do estado, Agostinho. Segundo a Defesa Civil, ao todo, já são 51 municípios em situação de emergência, 220 mil pessoas afetadas pelas chuvas, 267 desalojados, ou melhor, 267 feridos, me perdoe essa correção, e 21 mil moradores desabrigados ou desalojados desde novembro. A gente lembra, viu, Agostinho, desalojado, para que o nosso ouvinte tenha uma compreensão mais nítida sobre isso, é quando a pessoa precisa sair de casa temporariamente. Desabrigado é realmente quando ela não tem eira nem beira, ela não tem para onde voltar. Então, desde a quinta-feira passada, após fortes chuvas atingirem a cidade de Itamaraju, no sul da Bahia, Franciele Vieira Cruz, de 32 anos, eu quero trazer a história dela para você acompanhar. As duas filhas dela, uma de 3 e outra de 12 anos de idade, além da mãe, estão abrigadas em uma escola lá em Itamaraju, essa cidade que fica no sul da Bahia. A gente ouviu a história de Franciele, ela conta que perdeu praticamente tudo da casa onde morava. Geladeira, sofá, minhas coisas assim, o guarda-roupa da minha mãe, acabou. Começou a encher de água, né? Começou a subir a água e eu não pensava nos móveis em nada. Ensina minha bebê, que tem 3 anos, né? Eu só pensei em sair. Eu não quero voltar para lá porque lá é de risco. Tem 5 meses que o pai da minha filha morreu. Aí, sabe, muitas coisas que aconteceu comigo e agora é isso. Aí a gente fica até muito traumatizada, né? Abalada. O relato dela lembra que a gente não consegue, muitas vezes, ter uma noção nítida do que é a dor chegando em escalas, como um efeito dominó. A gente ouviu também a filhinha dela, a filhinha de Franciele, a Tiffany, de 3 aninhos, embora muito novinha, perceba como ela tem uma percepção muito óbvia daquilo que está acontecendo ao redor dela nesse período de tragédia, Agostinho. Saiu um monte de água lá em casa. As roupas ficou lá em casa, molhadas. Todas as roupas, as minhas coisas. Tipo, traumatizada, né? E ela não quer voltar para casa. Ela fala que vai entrar água, porque o que ela viu, né? E eu chorando e todo mundo, e ela, mamãe, calma, vai dar tudo certo. Ela que me acalmou. Essa criança está marcada para a vida, né, Agostinho? Bom, ainda em Itamaraju, ainda ontem, um bebê com desnutrição foi resgatado por um helicóptero da Polícia Militar, ainda bem. Essa criança de apenas 2 meses estava na zona rural da cidade e foi levada para o hospital municipal da cidade, de Itamaraju, perdão. Em Amargosa, também no sudoeste, um idoso está desaparecido ainda. A esposa e a filha dele morreram soterradas após um deslizamento de terra na sexta-feira. Eu falava sobre isso com você ontem aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Esse casal de idosos estava em casa com a filha de 53 anos quando tudo aconteceu. Um dos corpos foi encontrado a 5 quilômetros da residência da família e as buscas pelo homem desaparecido continuam. A cidade teve as principais ruas e estradas destruídas. Em Apuarema também aconteceu aí o rompimento de 2 barragens, provocando grande preocupação, deixando 242 pessoas desabrigadas. Agora a gente termina com uma mensagem, né, que a gente pode chamar de esperança, né, Agostinho? Hoje foi enviado à Assembleia Legislativa do Estado um projeto de lei aguardando a aprovação dos deputados estaduais para autorizar que o governo da Bahia compre fogões e geladeiras para que a partir de cadastros dessas pessoas, desses chefes de família, essas pessoas passem a receber fogões e geladeiras numa espécie de redução desse impacto dos prejuízos provocados, sobretudo para quem não tem para onde voltar. O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, além de oferecer a assistência, o socorro a essas pessoas, resgatando junto com a Polícia Militar em locais onde elas estão isoladas, também tem realizado um grande mutirão em todo o estado, recebendo o apoio de corpos de bombeiros de outros estados, né, recebendo donativos que já estão sendo selecionados e enviados para estas regiões aqui da Bahia, repito, Chapada Diamantina, Sul e Sudoeste, mais afetadas com as chuvas.
Ontem, o governador Rui Costa anunciou a criação de um crédito que será desenvolvido para comerciantes da região, para que esses comerciantes recebam um valor em troca de um pagamento em até 4 anos, sendo que eles terão 1 ano de carência até conseguirem restabelecer os seus comércios. No final da semana passada e no final de semana, o presidente Jair Bolsonaro já havia anunciado que a Caixa Econômica Federal enviaria equipes volantes para acompanhar as famílias que precisavam fazer o saque do auxílio de calamidade pública e também a antecipação do FGTS. Essas têm sido medidas, tem mais uma medida também, a medida do Estado anunciada ontem à noite. A Embasa, que é a empresa de águas e saneamento do Estado, automaticamente vai cadastrar todos esses moradores para que só paguem a tarifa social da conta de água, da conta de abastecimento a partir da retomada das circunstâncias, a partir da identificação de quem de fato ainda tem uma casa para voltar a morar, reduzindo um pouco o impacto financeiro neste momento, que é de grande preocupação para todos nós aqui na Bahia, Agostinho. Triste, né? Triste. A gente está vendo imagens aqui, o Daniel Mesquita está colocando imagens das áreas atingidas na Bahia, depois dessa chuvarada toda. O Luiz Felipe trouxe essa informação de que o número de pessoas mortas subiu para 11. É a pior enchente dos últimos 35 anos no sul da Bahia. São 51 municípios que estão em situação de emergência. E a gente tem que torcer para que a chuva dê uma trégua. Mas, a bem da verdade, não dá para a gente culpar a natureza, né? Não é para culpar a natureza. É que as cidades têm estrutura precária mesmo, né? São casas humildes. É sempre o povo mais pobre que tende a ocupar áreas de mais risco, né? Por questões óbvias, né? Porque o poder aquisitivo não dá para você comprar uma casa, se instalar, colocar sua família. Você está colocando a sua família, o seu patrimônio maior, né? Você não tem nada mais importante do que a sua família. E aí você se permite, você é obrigado, na verdade, a colocar a sua família numa área que você sabe, muitas vezes, que é uma área de risco. Tudo bem, a chuva foi enorme, o nível pluviométrico foi histórico, nunca antes se viu nada parecido, mas tem sido assim nos últimos tempos, né? E as áreas mais vulneráveis são aquelas que padecem mais mesmo. São onde as pessoas pobres estão, onde as pessoas pobres perdem o pouco que têm. E aí a gente ouviu o relato de uma menininha, né? Que como o Luiz Felipe falou, mesmo muito pequenininha, ela já percebeu, né? Que foi uma desgraça que aconteceu na família dela e... terrivelmente ela vai carregar isso durante um bom tempo. Tomara que a família acolha essa menina. Bom, parece que foi o contrário, inclusive, né? Foi a menininha que acalmou a mãe, né? Pelo que disse a mãe dessa garotinha, dessa menininha. Enfim, é tudo muito triste, né, Luiz? A gente sabe de uma certa forma, a gente sabe que essa criança, nesse momento, ela vai guardar essa sensação e mais tarde, né? Isso acaba se refletindo num trauma, numa dificuldade de aceitação de alguma coisa, porque é assim que nós somos os seres humanos, né? As coisas que afetam o nosso sistema nervoso, elas acabam quando elas não vêm à tona de imediato, infelizmente vêm depois. Agora, Agostinho, você me permita a ousadia de comentar em cima do seu comentário e dizer da honra de exercer a profissão que nos foi entregue, a de comunicadores. Porque a sua reflexão sobre nós não temos como julgar as pessoas que constroem as suas casas em locais de risco, ela é perfeita. As pessoas às vezes culpam quem vai para esses lugares, mas esquecem que a Constituição Federal prevê que o Estado ofereça essa estrutura para a população, se não de moradia objetivamente, mas fiscalizando que essas casas, esses imóveis, eles não se instalem em locais inadequados. A gente tem vários exemplos aqui na Bahia onde pessoas foram remanejadas e outras tragédias puderam ser evitadas. Então é aquela história onde o Estado não se estabelece, infelizmente, quando eu falo Estado é a máquina, né, seja ele governo municipal, estadual ou federal, onde o Estado não se estabelece, infelizmente, os riscos são sempre maiores, né? Isso na segurança pública, na moradia, na saúde, em todos os sentidos. É isso aí, Luiz Felipe Veloso falando com a gente ao vivo, direto da Bahia. Parabéns pelo trabalho, Luiz. Até a próxima. Sempre à disposição, querido. Parabéns para você também. Bom dia. Um abraço, até mais.